Nós vamos falar então sobre bem-aventurados que são brandos e pacíficos, injúrias e violências. É o capítulo 9, itens 1 a 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E é isso, não é? Vamos ver o que os Espíritos têm para nós, o que o Kardec tem para nós nesse capítulo, mas ele começa tirando uma passagem de Jesus que está em Mateus, das bem-aventuranças, aliás, né? Bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra. Isso está lá registrado em Mateus, não é? E também disse assim: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Poxa vida. Bom, sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Ai, meu Deus do céu, que juízo é esse, né? Da onde que é essa justiça, né? Que juízo que é esse? Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra o seu irmão merecerá condenação no juízo, que aquele que disser a seu irmão raca merecerá condenado pelo conselho, e que aquele que disser és louco merecerá condenado ao fogo do inferno. Meu Deus do céu, quanta coisa, né, que a gente precisa de entender, porque na maioria das vezes a nossa convivência aqui na Terra ela é bem hostil uns com os outros. E a gente percebe muitas vezes assim, né, no trânsito, na rua, no trabalho, até dentro de casa, em família, as pessoas têm essas denominações infelizes aí, não é? De chamar o outro de louco, de fazer gestos de menosprezo, de faltar com a caridade, vamos dizer assim. Mas o que é curioso e interessante é que a gente tem a sensação que modernamente as coisas estão empurrando a gente para que a gente aprenda a ter mais cordialidade uns com os outros. Então, hoje já é condenável, inclusive pacífico de problemas judiciais da terra, pessoas que usam palavras extremamente descortês uns com os outros e discriminam, por exemplo, sexo, raça, religião, colocam apelidos assim difíceis, ruins, complicados uns nos outros, e isso já é passivo aqui na Terra de recebermos aí como é que eu posso dizer assim, a linguagem moderna, uma sova, não é, da justiça. Por conta disso, você vê hoje em dia que cada vez mais as pessoas estão assim precisando corrigir o seu vocabulário cada vez mais, não é? Então agora não se aceita muita coisa que há 20, 30, 40, 50 anos atrás se aceitava, não é? Brincadeiras de mau gosto, piadinhas infelizes, essas coisas que a gente percebe, não é mesmo? Então eu tenho a impressão que naturalmente as coisas já estão acontecendo nessa direção. Mas vamos ver o que o Kardec coloca aqui para gente, que ele fala que por essas máximas, Jesus fez da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera, até a expressão descortês. Olha aí, vamos voltar aqui para o mundo moderno, né? Condena a expressão descortês de quem usa, de alguém que possa usar para com seus semelhantes. Então, ele dá alguns exemplos, não é? Essa história do haka, que hoje já não se usa mais, a gente nem sabe exatamente o que era, não é? Que era um termo desdenhoso, que significava homem que não vale nada, assim, do tipo preguiçoso, pacífico, vagabundo, coisas assim, né? E muitas pessoas pronunciavam isso colocando, né? Cuspiam de lado, né? Ao lado, para dar aquela sensação de menosprezo cada vez mais longe, mais forte, mais completa, não é? E aí o Kardec ainda fala que ainda vai mais longe, pois ameaça com o fogo no inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. Mas no fundo, no fundo, no fundo, a gente vai ver que Jesus aí está se referindo, obviamente, ao sentimento. Todo mundo já sabe aquela passagem que fala de Jesus, quando ele diz para a gente que não importa o que a gente coloque que entra pela boca, mas o que sai da boca, quer dizer, é isso que nós temos no coração. Então, às vezes, pode acontecer de, entre amigos, a gente chamar um ou outro de louco, fazer uma brincadeira ou outra, mesmo assim, descortês, mas o que ele fala muito fortemente é quando a gente fala isso de coração, de sentimentos fortes, um sentimento de raiva, de rancor, de ódio.
É isso que nós estamos percebendo, que Jesus está mostrando para a gente que nós precisamos abrandar o coração. Kardec continua dizendo assim para a gente: evidente se torna que aqui, que como em todas as circunstâncias, a intenção, olha aí que nós falamos, agrava ou atenua, ou seja, dependendo da intenção, não é? Porque, por exemplo, você tem um amigo de infância, estudou com ele, então é natural que vocês tenham aquelas brincadeiras infelizes da oitava série, né? Que nem o pessoal costuma dizer, é brincadeira da oitava série, um com o outro, né? Chama um de baixinho, o outro de careca, narigudo, essas coisas, né? De gordo, eu sou gordo, mas eu posso emagrecer e você que é feio. Essas respostas que a gente dava quando estava na escola, né? Então, a gente aprende agora com o evangelho que a intenção é o que está lá dentro, lá. A mesma coisa de você falar, ah, seu louco, ou então fala assim com aquela coisa forte, né? Querendo ofender a pessoa. Eu penso que seja essa a censura que Jesus mostra pra gente. A gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente põe para fora do coração. Não cuidado no sentido de não botar para fora, mas aprender a lidar com esse sentimento, a dissolver essa ideia dentro de si, a sacar muitas vezes uma ofensa e saber manipulá-la interiormente para se livrar dela, sem a necessidade da gente ter que devolver a mesma ofensa, devolver a mesma violência, devolver as mesmas coisas que nós recebemos. E isso é uma tarefa complicadíssima. Porque quando a gente recebe qualquer tipo de coisas assim pesadas, vindo de um coração muitas vezes forte, né, de coração pesado, de um coração com a intenção de ofender-nos, a gente quase que imediatamente quer devolver da mesma altura, né, mesmo jeito. Na época de infância, na escola, a gente lembra disso, a gente queria devolver uma ofensa, queria devolver uma coisa assim para os nossos colegas de escola. Mas aí veio Jesus e fala assim: nós precisamos aprender a. Como é que a gente pode? Manipular essas energias. É certo que no início dessa manipulação possa nos causar prejuízos. A psicologia moderna fala para a gente que nós não podemos ter nada dentro de nós, guardar nada, ficar com nada, sabe? A gente tem que voltar, botar para fora e fazer, arrebentar, explodir, estourar e acontecer. Só que com Jesus nós vamos aprender a manipular isso. Então vejam esses grandes missionários da Terra, como que eles aprenderam a manipular? Lembram do Gandhi, da teoria da não violência? Veja quanta violência a gente viu, os filmes aí que passaram a respeito da vida dele. Quanta violência aquele senhor não recebeu? E ele optou em não responder, ou seja, manipular aquelas energias interiormente e devolver algo melhor, algo cristão para a pessoa. Então, hoje, pelas redes sociais, é muito comum as pessoas escreverem e a gente tem até a impressão que está sentindo a pessoa falar aquela coisa ofensiva da gente. Mas o que Jesus mostra para a gente é o seguinte: aprenda a manipular essas energias, aprenda a fazer dessas energias um potencial de amor, um potencial de renovação, uma semente para que as pessoas possam receber essas sementes e, num futuro, fazer elas florescerem dentro delas. Não devolver a ofensa na mesma altura nas mesmas condições. Penso que é isso que a gente vê nessa passagem de Jesus. E é esse tipo de pessoas que estão capacitadas para viver a vida melhor, no mundo espiritual melhor, em mundos melhores, regeneradores, mundos felizes, mundos onde a gente não precisa mais ter essa preocupação. Eu penso que os espíritos, quando chegam aqui na Terra e observam o nosso comportamento, falam: poxa, a vida tem tanto caminho ainda a percorrer. Por quê? Todo mundo ao longo da vida vai receber ofensa, mas raros de nós vai saber manipular essa energia dentro de nós. E é exatamente isso que Jesus mostra para gente. É isso que Kardec fala para gente, né? Que nós precisamos tomar todo cuidado. Então é devolver um mal por um bem. A Maria Dolores falando aí, doando um bem pelo mal, doar um bem pelo mal.
Talvez seja essa a teoria de oferecer a outra face, oferecer alguma coisa que esteja límpida, que não esteja ofendida, devolver alguma coisa melhor para aquele que está nos ofendendo. É dessa forma que a gente faz as engrenagens e as pessoas crescerem junto com a gente. É difícil, é complicado, nós somos grosseiros ainda, a gente arrasta na terra. Mas a impressão que nós temos é que Jesus espera de nós que nós aprendamos a manipular, sejamos manipuladores dessas energias, para que a gente possa fazer com que o evangelho chegue mais rapidamente a todos nós. Então, toda palavra ofensiva exprime um sentimento contra a lei de amor e caridade que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união, é que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade, é que entretém o ódio e a animosidade. Enfim, que depois da humildade para com Deus, caridade para com o próximo. Então, ele nomina essa manipulação de energias como caridade. Então, é assim. Quantas vezes, não é, a gente não tem que exercitar a caridade com pessoas absolutamente complicadas? Vejam, o Kardec fala da caridade para com os criminosos. Pensem bem sobre isso, a esse respeito. É uma coisa complicada. Por quê? Porque a gente viu que a pessoa fez um mal para um grupo de pessoas, para alguém. A gente viu que a pessoa estava com uma índole, fez porque quis, teve vontade, teve desejo, teve dolo. E ainda assim, a gente precisa converter isso num processo de caridade. Então, a ideia básica que a gente vai aprendendo é justamente essa: é que nós precisamos aprender a controlar todos e todos os nossos sentimentos infelizes. É isso que nós precisamos. E trocar eles pela caridade. Então, quando os espíritos sugerem para a gente a caridade material, é justamente para nos treinar para chegarmos à caridade espiritual, porque a caridade espiritual é a mais difícil de todas. Bom, mas vamos ver como é que Kardec termina aqui. Mas o que queria Jesus dizer com essas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque eles possuirão a terra. Tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens desse mundo e havendo-lhes prometidos do céu. Enquanto aguarda os bens do céu, o homem tem necessidade dos bens da terra para viver, óbvio, né? Apenas o que ele lhe recomenda é que não ligue a esses últimos mais importantes. Por aquelas palavras, quis dizer que até agora os bens da terra são, assim, arrancados pelos violentos, assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos, que a esses falta muitas vezes o necessário, ao passo que outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhes será feita, assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e da caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal a condição da terra, quando, de acordo com a lei do progresso e da promessa de Jesus, se houver tornado um mundo ditoso, por efeito do afastamento do mal. Então, veja, depende de nós afastarmos o mal. Mas o primeiro mal que nós temos que afastar da gente somos os que estão dentro da gente mesmo, né? E isso se faz o quê? Oferecer o que tem de melhor o nosso coração, né? Não é o do que está cheio, mas o que tem melhor. A gente está cheio ainda de. Está cheio de espírito leonino, né? Espírito leonino, assim, que quer responder, agarrar, fazer e acontecer. Mas oferecer, talvez não daquilo que a gente tem muito, mas daquilo que a gente tem de melhor. É uma tarefa quase impossível, mas se a gente perseverar, certamente a gente vai conseguir. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Acho que eu passei até da hora, né? Muito obrigado.